Hoje eu vou trazer à tona um assunto que já há algum tempo vem mexendo muito comigo. A questão da maternidade ou da opção pela não maternidade. Enfim, mãe, ser ou não ser? Fala pessoal, tudo em ordem? Não tem problema. Eu sou a Leila e juntos a gente vai poder reorganizar uns pensamentos aqui. Mas antes de mais nada, deixa aqui o seu joinha se o assunto desse vídeo já te interessou. Se inscreve no canal pra gente aumentar essa comunidade de troca e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhum pato. Pato é foda. Assim você não vai perder nenhum assunto que a gente vai papear toda semana por aqui. Bora lá? Bom, estou às vias de completar 40 anos. Estou com 38, mas mês que vem eu já viro um dígito. E desde os meus 30 anos que começou a se tornar mais frequente uma questão na minha vida. E aí, Leila? Quando vêm os filhos? Principalmente depois que eu me casei com o Rodrigo, que eu me tornei um casal e não uma instituição solteira, as pessoas começaram a ser mais reincidentes com esta pergunta. Para mim, principalmente, que sou mulher, e também para o Rodrigo, mas eu percebo que para ele é mais enquanto casal do que enquanto homem, mas isso é assunto para outro vídeo. E essa questão da maternidade na minha vida, ela sempre foi uma questão muito mais das outras pessoas se incomodarem com isso, do que uma questão minha própria. Eu nunca tive a maternidade como uma questão urgente para mim. Mas com relação à minha idade, né, as pessoas parece que elas se incomodam um pouco com isso. E o seu relógio biológico, ele não está apitando? E aí, como é que vai ser? E quando você tiver os seus filhos? Né, você já não vai tá numa idade um pouco mais avançada para curtir o crescimento, o desenvolvimento deles? Muitos colocam essa questão já como uma certeza e já tentando encontrar as soluções para mim. Mas as minhas urgências, elas sempre acabaram sendo um pouco diferentes. Então, eu fui percebendo que essa questão do ser mãe, ela é problematizada muito mais como uma questão social do que uma necessidade do ser, certo? Desde que a gente é criança, que a gente vem sendo ensinado que menina brinca de casinha. E sim, eu brincava com as minhas bonecas, né? Porque eu, Leila, sempre fui uma pessoa muito maternal. É da minha pessoa, né? E com os meus amigos eu sou assim, com os meus gatos eu sou assim, com meu marido eu sou assim, como professora eu sou assim. Então isso acho que acaba confundindo um pouco as pessoas, porque eu gosto de estar rodeada de crianças, eu gosto de me comunicar com elas, eu gosto deste universo. Só que isso não necessariamente tem a ver com as aspirações da Leila enquanto pessoa, porque para mim, eu gostar de estar com crianças não tem a ver com a questão da maternidade. Eu costumo sempre relacionar isso com a minha profissão, né? Eu fiz faculdade de dança e logo que eu ingressei na faculdade, principalmente depois que eu me formei, as pessoas perguntavam: e aí, não vai abrir a sua escola? E isso nunca foi uma vontade minha, porque na minha cabeça estava muito claro que eu gostava de ensinar, eu gostava de estar dentro da sala de aula, eu gostava de ter a liberdade de trocar com essas crianças sem a preocupação de ter que administrar um espaço. E eu vejo a maternidade, ao meu ver, né, eu tô falando do meu ponto de vista, dentro do meu conhecimento, porque eu não sou mãe, certo? Mas eu vejo a maternidade, pelo que eu tenho de referência, que ela, para mim, seria como administrar o espaço, né? Eu gosto de ser mais como a avó que tá com as crianças, né? Que ensina, que troca, mas que também tem a liberdade de dar um doce ali de vez em quando. Então, essas questões começaram eu me vi obrigada a pensar sobre isso. Não foi uma questão natural para mim. Eu nunca vivi pensando: nossa, quando eu tiver os meus filhos, nossa, quando que eu vou poder ser mãe? Né? Eu não vivi me organizando para isso.
Seja emocionalmente, seja financeiramente, seja até na escolha do meu parceiro. Coincidências ou não, o Rodrigo também não tem essa vontade intrínseca, meu Deus, quero ser pai, né? E a gente conversa muito isso. Eu também não tenho nada contra. Eu admiro muito as minhas amigas que são mães, eu curto os filhos delas, junto com elas. De verdade, eu me interesso por isso, por todo esse assunto, por ver uma criança crescer, se desenvolver e participo da educação delas também, né? Eu sou ativa nesse assunto. Só que no meu caso, eu nunca tive esse impulso. O pessoal fala do relógio biológico, isso nunca chegou pra mim. Então eu penso nisso porque me é cobrado pensar a respeito disso, né? E quando eu e o Rodrigo, quando a gente se conheceu, esse assunto veio logo à tona. Talvez, né, como eu não sou contra esse assunto, se eu tivesse com um parceiro que talvez de repente quisesse ter filhos, talvez eu até embarcasse nessa, mas eu percebo que não é como um projeto em conjunto, mas eu percebo que não é da minha essência, né? E essa minha opção acaba incomodando sim muitas outras pessoas. Todo mundo parece que se preocupa muito com com um possível arrependimento meu, né? Porque, ok, você não vai ter filhos, mas e lá na frente, se você se arrepender? Eu me perguntei muito isso durante muito tempo também, mas e se eu me arrepender? Mas, daí eu percebi, principalmente depois que eu li um livro que chegou até as minhas mãos através da minha mãe sabendo desses questionamentos, eu converso muito sobre isso com ela também, ela me deu um livro que é esse daqui, Maternidade, da Sheila Hett. A Sheila Hett é uma escritora canadense. Quando ela escreveu esse livro, ele é um livro recente, né? Eu acho que ele foi publicado em 2018 e pela Companhia das Letras a tradução foi publicada em 2019. Ela estava no mesmo período de vida que eu, então próxima dos 40 anos, sem filhos, artista também, né? De certo modo, escritora, vivendo desse ofício dela, e estava num relacionamento com uma pessoa que também não tinha os filhos como projeto de vida, né? Só que ela se cobrava muito isso, por causa das amigas, por causa da cobrança social. Então isso acaba entrando no nosso imaginário por outros lugares, né? E ela se deu o direito, assim como eu estou me dando até hoje, né? Não tenho uma opinião pontual, não serei mãe. Eu só estou me dando o direito de questionar isso, né? De pensar na possibilidade de repente, não tê-los. E usar a minha vida aqui e a nossa vida. A vida é breve, a gente não vai conseguir dar conta de tudo. Então, o que você quer fazer com a sua vida, né? E ela se fez esse questionamento também. E no livro, ela chega a essa conclusão sobre o arrependimento, sobre a frustração. As pessoas têm muito medo de se arrepender e de se frustrar e, por isso, não seguem os seus instintos, não seguem as suas vontades, não abraçam as suas verdades. E eu não sei se eu vou contar o final do livro, mas, dentre outras coisas, ela aborda isso e ela acaba encontrando a paz com a opção dela. Ela, inclusive, fala que ela tem muitos filhos na vida dela, que para ela os filhos são os livros, que são coisas a que ela se dedica, que ela gera, que ela vê nascer e que depois ela vê ganhar o mundo. E que dessa maneira ela planta a semente dela. Eu me identifico muito com ela, porque eu me vejo fazendo tudo isso, gerando, cuidando e ajudando a plantar a minha semente através da minha arte. E eu me realizo de verdade através disso. Eu tenho certeza que eu poderia sim ser uma boa mãe, porque eu sou um tipo de pessoa que eu abraço as coisas que vêm até mim também, não só o que eu tinha planejado, mas eu tenho hoje em dia plena consciência e paz no meu coração que esse caminho que eu estou escolhendo seguir, junto com o meu companheiro, e que eu não sou a única pessoa que pensa dessa maneira, por isso até que eu resolvi fazer esse vídeo, porque quando eu estava procurando sobre esse assunto, eu me vi muito sozinha, com pouco material falando a respeito desse ponto de vista, né? Muita gente fala da opção pela não maternidade, mas como algo ainda marginal,
né, como não a opção principal. Pessoas que não podem ter filhos, pessoas que tentaram e não conseguiram, e até de pessoas que sim assumem essa postura, mas ainda são vistas com um rabo de olho, né? E eu gostaria muito de me ver representada. Então, quando eu encontrei esse material que falou a minha linguagem, foi como um abraço. Então, eu gostaria que esse vídeo pudesse também se conectar com, de repente, as pessoas que estão pensando como eu. Será que eu quero ter filhos? Que pelo menos se dessem o direito de se questionar isso. Principalmente falando com as mulheres, né? Porque você não ser mãe, muitas vezes isso é colocado em questão até a sua feminilidade. Mas como você vai ser uma mulher completa se você não utilizar dessa dádiva que é gerar uma vida? Eu muitas vezes me perguntei isso. E muitas vezes me imaginei grávida, me imaginei parindo. E eu não me relaciono com tudo isso de uma maneira negativa. Eu tenho certeza sim que pode ser uma grande experiência de vida, como muitas mulheres relatam, que é a melhor experiência da vida. E eu não duvido que isso tenha sido para ela, assim, apesar das dificuldades, apesar de ser da dor e da delícia que é ser mãe, né, que as pessoas relatam que é, porque eu também convivo com mães, né, com amigas e tudo mais. Mas elas estão falando isso pela ótica de vida delas, das experiências que elas tiveram. Eu não posso assumir isso para mim. Mas essa é a melhor coisa da vida. Como é que eu vou me privar disso? Se eu tenho tantas experiências que às vezes muitas pessoas não podem ter. Então, pelo fato de eu poder gerar uma vida, necessariamente eu tenho que fazer uso disso, senão eu serei uma pessoa egoísta, uma pessoa relapsa. Uma pessoa que é alta, se ela não se torna uma modelo, um jogador de vôlei, de basquete, ela está sendo relapsa com uma dádiva que foi dada a ela? E a espécie humana, ela está em extinção, que caso eu não consiga fazer uso dessa minha característica de mulher, eu vou estar também colocando em risco a humanidade? Eu penso em todas essas questões, eu penso desde um lado muito introspectivo comigo, até em questões gerais, né? Mas eu acredito que essa cobrança com relação às mulheres, ela vem muito de uma coisa social mesmo, porque durante muito tempo as mulheres eram vistas, sim, com essa única finalidade, a da reprodução. Hoje em dia as mulheres trabalham, as mulheres votam, as mulheres se desdobram de diferentes maneiras, e principalmente aqui no Brasil, que a gente tem tantas dificuldades econômicas, financeiras, que a gente não tem ensino público de qualidade, que a gente não tem saúde pública de qualidade. Como é que eu penso tudo isso, como é que eu vou colocar um ser no mundo, ainda mais com o tipo de trabalho que eu tenho, né? Eu sou artista, eu sou autônoma, eu trabalho com uma entrada de capital muito fluida, um fluxo de capital muito fluido. Eu tenho, sim, também as minhas aulas que eu dou, que é uma grana que entra de maneira mais fixa, mas que dá para viver disso, né? Eu teria que reestruturar, em suma, toda a minha vida para poder trazer essa vida. E é o que eu penso, por que eu tô afim de fazer isso? Por que eu teria que fazer isso? Porque realmente eu quero isso? Porque se realmente eu quisesse, eu não ia pensar em nenhuma dessas dificuldades. Assim como eu sou artista no Brasil e nunca pensei, meu Deus, mas como é que eu vou viver disso? Nossa, mas será que eu vou ter dinheiro para comer? Isso nunca entrou na minha cabeça. Eu simplesmente sou. Eu fui sendo, apesar de qualquer coisa. Assim como eu conheço mães que são mães apesar de qualquer coisa. Elas querem ser. Mas não é a minha realidade. Então, esse vídeo aqui não é uma apologia à não maternidade, muito pelo contrário. O que eu quero aqui é que a gente se dê a possibilidade da opção, da escolha, do diálogo em cima disso. Que a mulher que de repente faça a opção por não ser mãe, ela não seja olhada de uma maneira marginal, de uma maneira inferior. Porque a gente, enquanto ser humano, a gente tem muitas maneiras de trocar, de se colocar, de viver, de ser feliz. A reflexão que eu trago aqui é: qual é a sua escolha? Que caminho você escolhe para ser feliz? De verdade, tentando diluir um pouco o que a sociedade espera de você, o que realmente você acredita. É só isso.
Então, se você gostou desse vídeo, se você se sentiu abraçada e representada ou não, se você tem uma opinião diferente, já deixa aqui o seu comentário. Vamos aumentar essa troca, vamos discutir mais sobre esse assunto. E não esquece de deixar o seu joinha para alavancar mais vídeos como este no canal, para a gente saber que você está gostando desse tipo de vídeo. Se inscreve aqui para a gente aumentar essa comunidade de troca e não esquece de ativar o sininho, só assim você não vai ter chance de perder nenhum assunto que a gente vai papear por aqui toda semana. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!